Questão 65. Em uma certa província, a velocidade máxima permitida em estradas é de 100 km por hora e a velocidade mínima é de 50 km por hora. A multa por violar esses limites é de $10 para cada quilômetro por hora acima da máxima, né, ou abaixo da velocidade mínima. Expresse a quantidade de multa f como uma função de velocidade de condução x e esboce o gráfico f de x para o intervalo de 0 menor ou igual a x menor ou igual a 180. Então, o que a gente tem que analisar nessa questão? Né? Possuímos uma velocidade mínima a ser respeitada, velocidade mínima de 50 km por hora, e uma velocidade máxima de 100 km por hora. E aí, o que a gente tem que avaliar? Quem pode variar é a nossa velocidade, é ela que está no eixo x. Então, vamos fazer aqui uma análise da nossa função, para ver como que ela vai ficar. F de x, que é a função multa, né, para cada velocidade que a gente vai descobrir. E aí, no primeiro intervalo, a gente sabe que se chegar até 50 km por hora, a gente está dentro da velocidade de mínima, né? Seria a nossa velocidade mínima. Então, esse seria o nosso intervalo. 0 menor ou igual a x, menor, não tem o igual nesse ponto, do que 50. Porque se igualar a 50, a gente passa a ter uma velocidade mínima, então não consta multa nesse intervalo. O intervalo que a gente vai analisar é de 0 até 49, nesse caso. E o que acontece? O que a questão está falando para mim? Vamos analisar agora separadamente, né? Se eu estiver a 40 km por hora, o que está acontecendo comigo? Eu vou ter uma diferença de 10 km por hora e vou pagar $10 de multa. Se eu tiver a 30 km por hora, eu vou ter uma diferença de 20 km por hora e vou pagar vezes 10 para cada quilômetro da multa. Então aqui eu pagaria 100, aqui eu pagaria 200, certo? E se eu tivesse com o carro parado, 0 km por hora, eu pagaria, nesse caso aqui, a diferença entre a minha quilometragem até a minha permitida é de 50, então eu pagaria $500. Entendeu o que está acontecendo aqui? Este valor aqui, ele está me falando que ele é adquirido a partir da velocidade mínima menos a velocidade que eu estou utilizando. Olha só para você ver. Aqui mesmo caso, velocidade mínima menos a velocidade que eu estou utilizando. Neste caso, velocidade mínima menos a velocidade que eu estou utilizando. Então, o que acontece com a minha função? A minha função claramente está falando para mim que ela é 50, que é a mínima, menos x, que vai estar nesse intervalo aqui, de 0 até 49, vezes os $10 da multa. Essa aqui é a minha função para que eu determine a multa para quem andar abaixo de 50 km por hora, certo? Beleza? Então, como que isso aqui vai ficar? Vamos desenvolver ela melhor aqui. 50 vezes 10, 500. Menos x vezes 10, menos 10x. Ok? Então, essa aqui é a minha função. Vou até colocar ela direto aqui, que é 500 menos 10x. Para qualquer x dentro do intervalo de 0 a 50. Beleza? Agora, vamos analisar outra situação. Eu estou de 50 a 100, ou seja, estou nesse intervalo aqui, de 50 a 100 aproximadamente. Neste intervalo, eu estou dentro da lei, eu estou dentro das velocidades permitidas. Eu estou acima da mínima e estou abaixo da máxima. Então, o que acontece com a minha função? Ela é zero. Se eu estiver 50 menor ou igual a x, menor ou igual a 100. Beleza? Então, nesse intervalo aqui é uma reta
Zero, porque eu não tenho multa para esse intervalo. Beleza? Agora vamos analisar com a máxima. Digamos que eu esteja a 120 km por hora. O que está acontecendo comigo nesse intervalo aqui? 120 km por hora, eu estou a 20 acima da máxima, então eu vou pagar 20 vezes 10 dólares, vou pagar 200 dólares. Se eu tiver a 140 km por hora, então eu vou pagar 40 vezes 10, que vai ser os 400 dólares. Beleza? Se eu tiver a 180 km por hora, eu vou pagar 80 vezes 10, que vai dar os 800 dólares. Então, o que está acontecendo? Este intervalo, para mim, está dizendo que eu sou o valor que eu estou descobrindo, que é o 120, o valor que eu li, que eu fiz a leitura, menos 100 da máxima. Esse aqui, o valor que eu fiz a leitura, menos 100 da máxima. Novamente, o valor que eu fiz a leitura, menos o 100 da máxima. Então, o valor que eu faço a leitura, ele é quem? X. Se ele é x, vai ser x menos 100 vezes 10. Essa aqui é a minha função. X vezes 10 vai dar 10x menos 1000. Então, minha função aqui, ó, 10x menos 1000 para qualquer intervalo em que x é maior do que 100. Ok? E vamos analisar os intervalos que ele está pedindo, então. Ele quer que a gente analise um gráfico com um intervalo de 0 até 180. De 0 a 50, a gente já sabe que nós vamos ter essa função. Então, vamos descobrir aqui. Para 0, f de 0 aqui nessa situação, eu vou ter 500 menos 10, que multiplica 0, que vai ser igual a 500 dólares. Então, enquanto minha velocidade for 0, eu já vou pagar 500 dólares de multa. E isso aqui vai postergar para mim até uma multa 0 quando eu tiver a 50. Ou seja, à medida que eu for subindo minha velocidade, eu vou diminuindo o valor da minha multa. Ela vai até onde ela vai zerar, quando eu tiver com 50 km, que é a quilometragem permitida naquele intervalo. Correto? Deste lado de cá, ele é um ponteiro, né, início fechado. E para 50 aqui, nesse caso, estava aberto. Ok? Vamos lá. Porque ele não faz parte da função nesse intervalo. Quando eu estou dentro do intervalo de 50 a 100 km por hora, a minha multa é zerada. Então, eu vou ter um gráfico em cima do eixo X, já que minha multa está sendo zerada. E agora eu vou até fechar esse ponto, porque ele agora faz parte do meu intervalo. Ok? Beleza. Então, vou até demarcar aqui, ó. Aqui, f de x é igual a 500 menos 10x. Aqui, f de x é igual a 0. E agora? Vamos olhar a máxima. O que acontece na máxima? Ele quer analisar para mim quando a velocidade for 180. Então, vamos lá. f de 180. Ou seja, x é maior do que 100. Então, vou usar essa função aqui. 10 vezes 180 menos 1000. Isso aqui vai me dar 1.800 menos 1000. Então, meu f de 180 é igual a 800 dólares. Então, fazendo a projeção aqui, né? Eu vou pegar 180, que está aqui, e vou projetar até próximo lá dos 800. 800 está aqui. Vou criar meu tracejado de projeto. A gente está fazendo a projeção. Ok. E aí é o seguinte, nesse intervalo com 180 km por hora, eu estou pagando 800 dólares de multa.
Então, minha junção vai vir para cá. Porque quando eu tiver a 100 km por hora, é que eu volto a zerar a minha multa. Não tenho multa a 100 km por hora, certo? E esse aqui é o nosso intervalo. Esse aqui, essa função aqui, é a função f de x, que é igual a 10x menos 1.000. Ok? Bacana? Então, essa aqui é o final da nossa 65. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que eu respondo a partir dessa questão. Tá ok? Vamos para a próxima.